Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast, o primeiro aqui gravando em 2025. Obrigado pela sua audiência. Começa já curtindo, se inscrevendo aí no episódio. Hoje vai bater um papo legal aqui com o doutor Leonardo Fiuza, médico especialista em cirurgia geral e medicina esportiva. É um convidado de peso aqui, até engasguei aqui para começar o episódio. Vai ser um papo bom. Ele tem mentoria, tem imersão, ele ajuda e estrutura os médicos a faturarem mais, a terem mais resultados. Vai ser um episódio incrível e, obviamente, também um baita leitor que a gente vai conhecer a história dele hoje. Não vou conseguir te chamar de doutor. Não, todo mundo chama de Léo. Vou chamar de Léo. Não vou conseguir. Até que meu Instagram é Léo, né? É Léo. Porque, eu nem gosto que chame de doutor. Quando você fala doutor, você fala assim, o que você é? Médico, você é empresário? Cara, eu te falei mais cedo, eu sou um fazedor, cara. Faço. Executor total. Vambora. Ia ser muito formal esse negócio. Cara, obrigado. Obrigado por você ter achado um tempinho na sua agenda aí para contar sua história, a audiência te conhecer, e quero que o pessoal aí aprofunde aí na história do doutor Leonardo Fiuza. Léo só. Bem, eu que agradeço o convite aí, né? A gente acabou, acho que numa mesma semana aí, duas pessoas foi muito louca essa falaram história. De você, né? Que eu tinha que te conhecer e tal, né? Então, um paciente meu e um cara que eu peguei um Uber, né? Que faz parte contigo lá, né? Com o Ariel. E que, inclusive, a história dele é muito bonita, né? O cara é bem bom. E aí o cara falou, vocês precisam se conhecer e tal. Eu falei, não, vamos fazer isso acontecer aí. Eu dei uma enroladinha aí, mas janeirão já deixei como prioridade e vamos que vamos. Show de bola. Não, foi muito curioso, gente. No espaço de uma semana, 2 pessoas conectaram com o Léo e falou, cara, você precisa ir lá no Corte dos Livros Podcast. Chegamos, estamos aqui. Ô, Léo, se apresenta aí para sua audiência, conta um pouquinho da sua história, o que você já fez para o pessoal te conhecer. Então, eu me formei em medicina aqui pela Faculdade de Medicina de Jundiaí em 2013, então tem 11 anos que eu me formei em medicina, me formei com 23 anos, então foi rápido aí. Tá. Depois que eu me formei, logo eu já entrei na residência de cirurgia, então eu fiz cirurgia geral, depois fiz cirurgia geral avançada com R3, e como eu te disse, eu sempre gostei muito de executar, então tipo, dentro da medicina a área que mais gostava aí de executar era a cirurgia, né? E eu tinha um sonho de ser urologista, cara, porque eu gostava de mexer com a parte hormonal, etc e tal. Então eu falava, cara, mexer tal com a testosterona do homem e tal. Mas quando eu tava no meu R3, quando eu tava no meu R2 pro R3, a gente teve uma certa dificuldade familiar lá em relação à parte financeira. E eu falei, cara, preciso ajudar a trabalhar um pouco mais para ajudar meus pais e tal, né? Tá. E a residência de urologia é um pouco mais difícil ali de você conseguir fazer isso. No meu R3 de cirurgia geral avançada eu consegui trabalhar mais. Então no meu R3 de cirurgia geral avançada eu dava 22 plantões fora a residência. Caramba! Então eu entrava na residência às 7 horas da manhã, da segunda a sexta, né? Porque não tinha plantão quando eu tava na residência. E eu dava 22 plantões fora essa rotina de segunda a sexta, das 7 às 7, né? Então foi quando eu comecei a conseguir. Foi quando eu resolvi, falei que eu virei gente mesmo nessa época. A vida começou. Não, vou virar gente, porque eu preciso ajudar as coisas, né? Tá. E aí nessa época eu já comecei a guardar dinheiro e tal, e eu comecei já a pensar, cara, eu vou ser cirurgião pro resto da vida, porque eu já via que, como eu tinha uma certa habilidade em executar as cirurgias, eu sabia que eu já ia ter alguns empregos certos garantidos, né? Tá. Então já tinha algumas promessas. E quando eu acabei a residência, eu já tinha todos os empregos ali. E em contrapartida, eu comecei a atender em clínicas, né? E eu fiz uma cirurgia particular, né? No meu próprio R3, né? Quando eu falei que eu fiz uma cirurgia particular, todos os meus chefes na época, não, isso aí é um problema, etc. Acho que tem o negócio da venda, né? Na venda na medicina, tipo, não pode acontecer. Eu falei, cara, não, poxa, eu faço essa mesma cirurgia 8 no SUS por dia. Por que eu não posso fazer uma cirurgia particular? E aí eu fui lá, vendi. Aí na hora que eu vi que, tipo, essa cirurgia particular vendi por lá, eram uns 3 plantões na época, assim, mais ou menos, né? Falei, cara, é aí, né? É aí. A mina de ouro tá aí. Aí, poxa, cara, eu fiz uma cirurgia que eu faço em 40 minutos, o paciente saiu bem, e eu, lá no SUS eu faço 8 cirurgias por dia, na residência, você sabe quanto que a gente ganhava, né? Eu ganhava 2.200 na época, né? Pra trabalhar tudo aquilo. Caramba. Então... Então eu pensei, cara, eu não preciso já ter o meu negócio.
não sabia nada de gestão, nada de nada, mas o destino acabou me conectando com algumas pessoas que queriam abrir uma clínica e me chamaram de sócio, né? Tá. Nós éramos em 10 sócios. Caramba. Nós éramos em 10 sócios. Eram 2 empresas que viraram 2 holdings, viraram sócios e foi pra frente. E eu virei diretor técnico, tenho assim que ter acabado a residência, tipo, tinha 27 anos, era 26 anos, eu era muito jovem ali, sem experiência de gestão de pessoas, de nada. Comecei a pegar a clínica ali, né, eu era o principal médico, sentei a bundinha ali pra fazer gestão e eu falei, cara, não sei fazer gestão. E agora? O que eu vou fazer, né? E metade na sociedade eram empresários e tal, não sei o que. Tipo, os caras falavam de capex, de payback, de retorno, blá, blá, blá. Eu falei, cara, esses caras vão passar a perna um dia, né? Preciso começar a aprender esse negócio. Você estudar. Falei, cara, eu preciso parar de executar um pouco e começar a pensar, né? E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação na FGV era gestão em saúde na época que chamava, né? Bem, essa pós-graduação ela não te ensina a ser empresário, mas te ensina a ser um empregado de algum hospital que tem algum cargo de gestão. Aí eu comecei a ver projetos, a disciplina de projetos foi uma disciplina que eu mais adorei. Aí você começa a entender um pouco de contabilidade, DRE, parte financeira, etc, etc. E comecei a entender mercado e comecei a pensar, cara, a proposta de valor da minha empresa tá errada. E realmente a gente tava indo mal. Tá errada. A gente não vende o que a pessoa quer. Né? A gente nem fez um planejamento estratégico adequado. E aí eu fui pros meus sócios, na época eu era mais jovem, eu falei, cara, a gente tá errado, a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, bababá, e os caras tudo empresarião, bababá. Não, você não sabe de nada, cara. A gente fez a sociedade com você pra você ficar sentado aqui e atender. Que é o que o médico sabe fazer. Eu falei, cara, tá bom, né? Dei uma engolida seco assim. Você tá começando agora, você tem que ter mais calma. Dá uma segurada, dá uma segurada. Tá bom. Aí, cara, dando lá por 3º, 4º mês de pós-graduação, falei, tá errado essa proposta de valor. Preciso ter algum produto que as pessoas querem. E as pessoas começaram a ir muito pro fitness nessa época. Eu tentei montar um serviço dentro da minha clínica de fitness, mas com um médico de São Paulo, aí não conseguia vir e tal. E eu já tinha muita amizade no meio, né? Pelo meu sonho de ser urologista e trabalhar com a parte hormonal. E nessa época começou a surgir muita parte de medicina do esporte, etc. Só que eu achava aquilo como bom cirurgião que só acredita vendo, né? O cirurgião só acredita no que ele faz, né? Sim. Cara, isso aí não, isso é balela, e etc, etc, etc. Mas uma amiga minha me convenceu, falou, cara, você vai gostar, tal, vamos fazer junto. E aí eu toquei 2 pós-graduações, medicina do esporte. Caramba. Simultânea. Simultânea. Pro pessoal que fala que não tem tempo, né? Você já arranjava tempo desde... isso que eu falei, né? Você já sempre arranjou tempo. Domingo à noite era sagrado, era plantão, era o domingo que eu fazia o planejamento das minhas coisas, né? Então continuo fazendo até hoje meus planejamentos de domingo. O domingo que eu faço todas as coisas. A semana começa no domingo. O pessoal acho que começa na segunda, mas pra mim começa no domingo também. E aí, cara, nessa época, comecei a fazer os 2 juntos. E, obviamente, eu acabei tendendo um pouco mais pra medicina do esporte até por causa da gestão. E chega num ponto que eu tive que dar uma travada realmente na pós-graduação de gestão, fiquei uns meses sem ir, mas em contrapartida, a medicina do esporte começou a abrir um caminho, porque, cara, eu entendi que era ter uma proposta de valor, entendi realmente que era ter uma empresa, que eu não sabia antes, e eu já tinha, e eu comecei a fazer conexões diferentes no meu cérebro, né? E aí, nessa época, cara, tinha o dono da pós-graduação, que era o coordenador, aí ele oferecia um curso chamado, que era um fellow, que você ficava uma semana lá com o cara e tal. Quando eu fui lá, cara, deu uma semana, eu absorvi tudo que o cara tinha de processo, tudo que o cara tinha de coisa. Cara, eu voltei... Esponja, cara. Foi em setembro. Em dezembro eu abri uma clínica medicina do esporte. Tipo, uma proposta totalmente diferente do que eu tinha, né? Que era uma clínica popular, né? E aí, em um ano, essa clínica cresceu, a minha agenda começou a ficar maior do que a minha agenda lá. E começou a equiparar a minha receita de hospital, que eu já tinha uma receita muito boa de hospital, com a receita do clínico. Eu comecei também a vender mais cirurgias particulares. Porque eu comecei a aprender, eu tinha um local diferente, eu já tinha uma proposta de valor melhor. Então, eu comecei a entender como funcionava o jogo do comercial, o jogo do marketing. Né? Nessa época, o lead era barato nessa época. Nossa! Que ano que era? 2018.
Finalzinho de 2018. Bem mais barato. Era barato. Botava 3 mil reais ali. Fazia milagre. Fazia milagre. Hoje eu boto 3 mil reais na minha empresa porque hoje o meu lead é caro. A gente vai para outros modos, mas esse não é papo pra agora. Mas nessa época o lead era barato, então você fazia qualquer coisinha e impulsionava, né? Tipo, o meu canal do YouTube nessa época bateu 2 mil seguidores, a gente fazendo pouquíssimos vídeos. Então, assim, nessa época ninguém fazia, né? E todo mundo falava pra mim assim, você tá virando blogueiro, você tá não sei o quê. Falou, cara, o meu Instagram não é pra você. Faz um favor pra mim, que é amigos meus. Dá um unfollow. Pode deixar de seguir. Vai seguir. E aí, cara, eu consegui. Eu não tinha empresa de marketing, nada. Era eu sozinho fazendo e consegui começar a aumentar, assim, né? Então, eu comecei a ter números expressivos de faturamento. Isso focado já na medicina do esporte, só. Na medicina do esporte. Já deu uma pivotada ali. Na verdade, não. Na verdade, eu continuava coordenador de pronto-socorro. Fazia tudo. Tudo. E, tipo, 2 vezes na semana eu atendia medicina do esporte. Só que, assim, o meu faturamento começou a quase equiparar. Quase que eu dobrei meu faturamento. Em termos de cirurgia, com alguns meses equiparava. Então, eu comecei a ver, poxa, eu tô fazendo certo dessa vez. Enquanto a minha outra clínica, que eu acabei, por causa dessas briguinhas lá, que tinha uma proposta de valor diferente, começou a ir mal cada dia que passava, né? E aí teve um mêsinho que foi bem apertado pra mim, que eu conto na mentoria, que eu fiquei totalmente sem dinheiro, mas aí deu tudo certo. E aí eu consegui crescer bastante em 2019. Em 2020 eu já estava mais consolidado no mercado, então já tinha agenda cheia para uns 2 meses ali, atendendo 2 vezes na semana. E eu já era mais part-time ali, médico do esporte, e já comecei a entender como é que era o jogo ali de ter um negócio realmente, né? Nunca abandonei a cirurgia, tá? Mas aí em 2020 veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, entrou um alvoroço todo mundo, né? Os meus sócios de uma clínica, eu tinha muitos sócios nessa época. Os sócios de uma clínica queriam fechar, outra clínica minha queria fechar, foi aquele alvoroço e tal. Todo mundo brigando, ninguém sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. Enfim, a minha clínica grande, aquela sociedade, a parte que eram empresários, falou assim, opa, a gente vende a qualquer custo porque, tipo, a gente quer sair do negócio. Entendi. Que é the exit no business, né? Eles pensaram, tipo, hoje em termos empresariais, né? Tipo, é um dinheiro que eu não vou reaver, né? Aceitaram o preju. E eu acabei vendendo a minha parte dessa outra clínica menor que eu tinha, que era mais medicina do esporte, para os meus sócios e comprei 50% da outra. Entendi. Entendeu? Aí deu uma boa... Aí a brincadeira ficou boa. Aí eu comecei a construir o meu nome, tipo, eu tinha os 2 negócios dentro do mesmo lugar. Construí meu consultório de medicina do esporte na parte de cima, em 3 salinhas assim, que é do canto. O restante da clínica eu continuava rodando clínica popular. E aí fiquei 2020, final de 2020 todo, assim, porque eu fiz essa transição mais ou menos em junho de 2020, né? Porque acho que a pandemia estourou em abril, mais ou menos. Foi março de 20, né? Ficou uns 2 meses ali nesse limbo, né? E aí foi quando eu consegui fazer essa troca. Eu lembro que junho eu voltei a atender 100%, assim, sabe? Já com o meu espaço novo, e eu falei, cara, agora eu tenho a oportunidade de fazer sozinho, né? Porque eu não tinha mais sócio do meu negócio, entendeu? Do seu jeito. Pô, agora eu sei fazer, né? Boa. E aí eu testei, cara, e realmente eu fui cumprindo todas as minhas metas, né? Então tinha uma meta de bater 100 mil de faturamento, bati em 6 meses, aí 2021 inteiro eu já consolidei meu faturamento, subindo, aí chegou uma hora que minha clínica inteira não rendia o que rendia só meu consultório. Entendi. Entendeu? E eu tinha um sócio na época, o cara falou, quando que eu vou ter acesso ao seu faturamento? Eu falei, cara, esse negócio que você tem comigo é um negócio diferente do que eu tenho, né? E aí foi quando a gente falou, não, mas eu quero ter acesso, etc. Acho que eu acredito nessa proposta de valor que você criou, etc. Não por essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Vou investir junto contigo. E aí foi quando a gente mudou, em 2022, foi quando a gente criou realmente a Essence. E aí em 2021... As cirurgias 2020, por que a pandemia foi bom pra mim? Porque as cirurgias eletivas diminuíram. Então, meu trabalho como médico cirurgião diminuiu. Só fazia urgência, praticamente. Quase nem tinha, né? Eu lembro que minha sogra, ela caiu. Não tinha. Cara, trincou a clavícula e ficou uma... E 2 empregos meus, né? Na época, que um era no Hospital Regional, outro no Hospital Paulo Sacramento, praticamente eu só ia lá pra fazer urgência. Então, caiu pela... menos da metade do meu trabalho, né? Então eu pude me dedicar mais ao consultório. Mas final de 21 já começou a voltar as cirurgias. E aí foi quando eu comecei a avisar que eu iria sair das cirurgias, ia sair dos empregos. E aí eu demorei uns 6 meses aí para sair no primeiro emprego. E eu consegui sair 100% do segundo emprego
em 2022, lá para setembro, que eu consegui sair de 100%. Então, aí eu entreguei a escala de plantão, parei de fazer as cirurgias. Inclusive, ó, eu operei o nosso filmmaker, do podcast. Então, foi quando eu fiz 100% a transição do médico assistencialista para o médico empresário e para o médico assistente. Eu ainda sou assistencialista, mas numa área um pouco mais diferente do que eu fazia antes. Hoje eu ainda opero, mas só pacientes do consultório. Entendi. Né? Então, continuo fazendo. E, obviamente, alguns pacientes que são meus e me ligam, eu tô com apendicite, eu vou lá e opero. Entendi. Mas agora, sem vínculo nenhum hospitalar, né? Entendi. Ô, Léo, tem uma coisa aqui que eu tô pensando. Explica, porque eu tô pensando a audiência que tá ouvindo aqui, o que faz um médico especialista em medicina do esporte? Cara, ó. Porque assim, pra mim tudo bem, eu sei que mas assim, eu tô pensando nos nossos ouvintes, nossas audiências aqui. Qual que é o... Cara, assim, eu acho que a medicina mudou. Se você for pensar, o que o cardiologista trata? Quais são as principais doenças? Cardiologista vai tratar... Pressão alta. Colesterol. E dislipidemia, né? Que é colesterol alto. Sim. Né? O que causa colesterol alto e hipertensão? Falta de atividade física. Obesidade. Cuidado da saúde. Né? Então, vamos pensar. O que causa incontinência urinária na mulher? Boa pergunta, eu não sei. Obesidade, falta de fortalecimento de pelve, cesáreos, partos prévios com lesão. Tá. Tudo está relacionado, toda doença crônica que alguma área da medicina hoje trata, ela é causada por maus hábitos. Boa. Ponto. Legal. Tá. E aí os médicos demoraram a perceber isso e ainda eu falo com os meus amigos, cara, não é que a medicina do esporte, não é que o emagrecimento hoje está em alta. É que as pessoas começaram a entender que se você trata isso, você não tem as outras doenças. Então o cardiologista que não trata a obesidade, ele não tá tratando a doença de base dele. Tá, é você cuidar da raiz do problema, né? Esse é um endocrinologista que não tá... Então, se antigamente ficava só um endocrinologista, etc. Então, o médico do esporte, a medicina do esporte, a essência da medicina do esporte, ela foi criada, obviamente, para você tratar atletas, baseado em 3 pilares de matérias. Tá. Ortopedia, cardiologia e endocrinologia esportiva. Né? Tá bom. Nutrição, sei lá, ou nutrologia. Tá. Junto, 4, então, né? Então, um médico do esporte, ele, a pós-graduação que eu fiz só uma pós, não fiz residência eu fiz cirurgia, era basicamente essas matérias um pouco mais passadas ali, né? Tá. Mas o dia a dia mesmo do consultório, a gente trabalha 100% na prevenção. Então, hoje em dia, por que eu juntei isso? Eu já fazia cirurgia bariátrica, eu juntei a medicina do esporte na cirurgia bariátrica, porque, cara... uma coisa tá ligada à outra. O meu paciente, ele precisa disso. Eu não tinha pra onde mandar meu paciente depois que eu operava, porque o cirurgião é macaco, né? O cirurgião vai lá, faz a cirurgia, depois vai embora. Depois entrega, né? Entendeu? Então eu comecei a ver que eu não resolvia 100% do problema do meu paciente. Tá bom. E na minha cabeça, que eu comecei a ver na empresa, eu falei, cara, eu preciso ter resolução para problema que a pessoa me procura. Total. Né? Então eu comecei a criar produtos que pegavam do começo ao fim. Tá. Entendeu? Então, o médico do esporte basicamente é isso. É um médico que sabe um pouquinho sobre nutrologia, um pouquinho sobre cardiologia, um pouquinho sobre ortopedia e um pouquinho sobre endocrinologia esportiva ali. Tá. Então, é versátil essa área de abrangência dentro da medicina. Entendi. Porém, contudo, todavia, como as pessoas hoje estão vendo, né? As pessoas querem isso. Então, você hoje, você não quer ir no cardiologista que não te passa um remédio de emagrecer, porque... Não faz ali, sentido, né? Tá. Tem aí, hoje tem remédio pra emagrecer, remédio pra dormir, remédio pra ter foco. Isso, remédio... Só que a maioria dos médicos, o que eles fazem? Eles tratam o sintoma. Tá bom. Eles não tratam a causa. Então chega um paciente lá meu, tá com remédio de diabetes, não sei o que. Você fala, cara, meu objetivo contigo é tirar todos os seus medicamentos. Mas, como assim? Cara, se você tiver déficit de algum tipo de vitamina, pode piorar o seu perfil lipídico, então a gente vai ajustar. Se você tá comendo errado, se a gente melhorar, vai ajustar. Se você tá com problema no coração, a gente vai fazer um teste aqui na clínica, a gente vai ver qual é o seu limiar cardíaco, a gente vai fazer treinos nesse limiar que vai melhorar a parte cardiológica. Então eu criei um produto hoje dentro da Uisense que abrange todas as áreas. Então eu falo que hoje não tem mais um especialista dessa área. O meu produto... Tanto é que hoje a minha intenção já para esse ano é balizar todos os médicos da minha clínica igual. Tá bom. Porque o produto... Com o seu método. Exatamente. Assim. O produto é igual para todo mundo. Eu falo assim, então o que eu faço de diferente do médico que está na minha clínica? Nada. Mas ele tem uma especialidade diferente. Tá bom, mas ele segue a minha metodologia.
Perfeito. Ele atende comigo, primeiro para aprender, então pode ser qualquer coisa, entendeu? Tá. Desde que você siga esse passo a passo, esse pensamento. Então a medicina, eu falo que o médico que não mudar a cabeça para os próximos anos, ele vai ficar sem mercado. Por exemplo, minha irmã tá fazendo medicina de estilo de vida. Minha irmã é anestesista, fez medicina de dor crônica. Tá. A dor crônica está totalmente relacionada à falta de exercício físico, à comida errada de inflamação, reumatismo, doença reumatológica está associada ao cara que come besteira todo dia. Sim. Eu não vi, cara, é difícil ver tipo uma pessoa hiper saudável com uma doença reumatológica. Total. Geralmente ela é condicionada a algo, entendeu? Sim. Uma artrose. Cara, a pessoa não treina, né? É difícil ter uma pessoa que treina com uma artrose difícil de quadril, entendeu? Tá. Então, a gente vive hoje a pandemia da obesidade, a pandemia da falta de atividade, etc. Que as pessoas, desde da própria pandemia, elas começaram a se interessar mais por isso. Então, meu perfil de cliente mudou. Antigamente, eram pessoas que procuravam a medicina do esporte para performar mais. Tá. Hoje não, cara. Hoje eu tenho gente de 60, 70 anos que quer melhorar, que quer levantar. Então, a minha intenção hoje de expansão do meu negócio era ter um produto para essas pessoas, independente da minha especialidade. É um produto que resolve de ponta a ponta a pessoa que quer melhorar de vida, entendeu? Quer ter uma saúde. Nossa, entendeu? animal, cara. E é uma mudança de mindset violenta, né? Cara, e muda tudo a vida do cara, entendeu? Então, hoje eu tava com um paciente que falou, cara, mês passado, eu tava fazendo tudo certinho e tal, cara... Eu não tava tendo mais insônia, eu tava fazendo não sei o quê. Aí, poxa, acabei que tive um problema no trabalho, parei de vir, não sei o quê. Então ele falou, cara, eu quero voltar urgente, não quero nunca mais sair disso, entendeu? Porque isso me fez bem. Tá. Então, eu acho que eu atendo desde o cara que é um CEO, que quer melhorar a performance cognitiva dele, até uma senhorinha que quer sentar e levantar melhor, e até o cara que quer performar mais, entendeu? Entendi. Então o produto ali é abrangente porque eu falo assim, eu brinco, isso aqui dá certo para ser humano, a não ser que você não seja ser humano. Boa. Não dá certo, entendeu? Entendi. Nossa, animal, cara. Ó, eu tô fazendo um link aqui porque... cara, eu preciso marcar uma consulta. Porque acontece uma coisa muito louca assim, né? O que acontece? Vou fazer um adendo rápido aqui. Cara, em 2017, eu tive uma trombose na perna. Cara, eu acordava às 5 horas da manhã na academia, nunca bebi, assim, socialmente, só um vinhozinho e tal. Tive uma trombose na perna. Atrás, uma TVP, né? Atrás do joelho. Cara, 30 dias de cama, anticoagulante e tal, foda. Beleza. Fiz o tratamento, fiz todos os exames que você imaginar, cara. Não deu nada. Beleza, nada. Você tá, cara... Foi agudo, vai só. Até tinha uma suspeita de uma lesão que eu tive no tornozelo, que por causa que ficou muito tempo parado, mas beleza, liberaram. Não, pode ir, cara, toca a vida aí que você... Mas você ficava muito tempo parado e tal. Eu tive uma lesão no tornozelo que eu fiquei com tala 20 dias. É por causa disso. Mas aí teve um espaço entre esse episódio e o episódio da trombose de uns 90 dias. Não, foi disso aí. Você acha que é isso? Aí o que aconteceu? Porque a trombose não aparece às vezes de cara, né? E tal, assim. Beleza, o médico falou assim, cara, todos os exames, nada, tá liberado. O médico liberou, cara, voltei à atividade física normal, fiz natação pra recuperar a musculatura, teve uma sequelinha na batata da perna e tal. Beleza, cara, continuei a vida normal. Cara, depois eu tive uma segunda, na mesma perna, no mesmo lugar. Não era uma TVP, mas foi ali um episódio. Aí voltou anticoagulante. Cara, você acredita que eu não descobri a causa até hoje? Mas você fez toda a parte de hemofilia? Cara, fizemos até pra ver se tinha doença autoimune. Investiguei. Cara, o que você imaginar de exame, eu já fiz. Tem um exame lá, até teve uma médica muito boa, inclusive, aqui de Jundiaí, que ela investigou, mas pegou com gosto, sabe? Ela falou assim, não, cara, eu vou... Igual você falou assim... Vamos achar. Não, isso aqui não, agora é questão de honra, falou, né? E aí saiu Teve uma suspeita pra uma doença autoimune chamada SAF. Só que, cara, o resultado lá tem que dar 50, o meu dá tipo 51, 48, 51, 48, 53. Cara, tipo, as doenças autoimunes são relacionadas à inflamação. Então, se você tá mais gordinho, se você come errado, você se inflama. Cara, só fazendo um parêntese,
Antes do meu evento agora último, eu tava estressado, eu tava comendo todo dia besteira à noite pra recompensar, porque eu tava tendo que estudar um negócio que eu não gosto de estudar muito, mas a gente já comenta isso aí. Cara, eu me enchi de bolinha, assim, ó. Tudo inflamado, assim, ó. Tudo assim, cheio de espinhazinha. Cara, era comida, comida e estresse. Então, você acha que isso não pode desencadear uma doença autoimune também? Total. Não, então, o que aconteceu? Nessa investigação com essa médica, a gente começou a ver um monte de coisa, eu troquei hábito, cara, eu tinha ganhado muito peso. Aí foi relaxo mesmo, eu fiquei muito depressivo, cara, uma ruptura numa atividade física. Aí eu comecei a, cara, emagrecer, e meus exames começaram a melhorar quase todos. Cara, colesterol de criança, tudo certinho. E a gente continua investigando. Só que esse exame aí do tal do SAF, ele foi caindo, o gráfico foi caindo. E aí teve uma que ela falou assim, ó, eu só não tiro o seu anticoagulante porque você teve 2 episódios, porque eu acho que esse é um falso positivo, cara, porque os seus resultados aqui não tá fazendo sentido mais. Você melhorou saúde, melhorou, cara, muita coisa. Inclusive, vou voltar nela agora no começo do ano. Mas eu fiquei curioso porque esse episódio despertou a minha curiosidade de me cuidar mais. Eu li Outlivre. Comecei a pesquisar sobre o assunto e tal. A minha esposa teve um episódio esse ano, precisou mudar a alimentação. Cara, a gente cortou glúten em casa, um monte de coisa. E, cara, uma coisa simples, né, que você tava falando. Ó, quando a gente cortou glúten em casa, meu rendimento, eu jogo tênis, meu rendimento no tênis parecia que eu tava tomando energético. Cara, eu fazendo dieta e eu não fazendo dieta, meu rendimento no treino muda. As pessoas fazem, o hormônio, isso aqui, cara, não é alimentação. A inflamação sistêmica, cara, algumas pessoas até acham que é modinha, né, falar de reação inflamatória sistêmica crônica, né? Mas, cara, eu vejo isso diariamente no consultório. Quando a gente dá anti-inflamatório, não anti-inflamatório, tipo não esteroidal, tipo anti-inflamatórios para melhorar a parte de inflamação sistêmica, que existe hoje algumas coisas, né, relacionadas a isso, cara, as pessoas melhoram. Minha mãe melhora, as pessoas... Então, cara, é alimentação, a gente vive numa pandemia que a gente come mal. Total. Né? Eu me incluo nisso, porque às vezes eu também... Dá uma escapada, né? Tipo, com um mês que tipo, você quer... porque você tá estressado, você vive uma rotina, por exemplo, eu sou um fazedor, mas eu também me canso, né? Então, obviamente, cada um tem um limiar de cansaço. Então, hoje, quando eu vejo que eu tô saindo muito fora, minha composição corporal tá mudando, eu falo, porra, cara, opa, Léo, não sai da linha demais, cara. Você vai começar a ter alterações. Sim. Então, a medicina, ela vai ainda amadurecer para isso, sabe? Mas hoje, ainda as nossas áreas, a medicina mãe, né, ali, né, que foi a minha formação, também fiz numa faculdade extremamente hierárquica ali, tradicional, que não acredita em nada disso, que acha que tudo se trata com medicação e não é isso, cara. Quando eu comecei a resolver me cuidar, também eu tava num burnoutzinho, eu não sabia o que era, mas... Não era diagnosticado, não, ninguém falava disso. Mas eu tava, cansado, entendeu? Então, e aí quando eu melhorei a alimentação, você melhora o sono, cara, tudo muda na sua vida. Total. Então, minha metodologia eu chamo de HMI, né? HMI, boa. Que é hábito, metabolismo e inteligência emocional, né? Nossa. Então, cara, eu falo que se você tem esses 3 pilares e, tipo, se um pilar tá ruim, você vai lá e corrige ele, cara, você vive bem, entendeu? Então, se você que vive bem, sua composição corporal melhora. Se você vive bem, você vive melhor com as outras pessoas. Então, você precisa ajustar isso. E, às vezes, você não consegue ajustar o hábito de cara. Porque a pessoa, às vezes, é viciada em comer algum... Pô, eu tava quase viciado em comer, sabe o quê que eu tava comendo? O quê? Tapioca de leite condensado, toda noite. Cara. Deixa eu contar uma história. A audiência não aguenta mais ouvir uma das histórias. Léo, o que aconteceu? Nessa que eu falei com você que eu tava ganhei muito peso, e eu li um livro chamado Hábitos Atômicos. E aí o cara falou assim, você não consegue mudar o hábito porque você quer mudar 2 hábitos junto. O poder do hábito também fala isso, né? Você muda um por vez, né? Muda um por vez, cara. Aí o que aconteceu? Eu tava voltando do episódio da trombose e eu queria voltar pra atividade física. Eu sempre falo, cara, no começo o cara obeso chega e fala, cara, eu quero treinar. Eu falei, não treina, só faz dieta inicialmente. eu fiz o inverso. Eu falei assim, eu quero voltar a treinar e quero fazer atividade física. Não, eu quero voltar a comer saudável e fazer atividade física. Aí eu li o livro, o cara falou, não, cara, escolhe um. Aí você só voltou a treinar. Aí eu voltei a treinar. Aí, olha essa história. Sabe o que eu comia no café da manhã? Tapioca com Nutella. É bom, cara. Sabe quantos quilos eu perdi? 10.
Perde. Porque, lógico, meu gasto calórico Aumentou, era maior e eu acabei emagrecendo. Mas, cara, tapioquinha, nós estamos em casa. Cara, mas a tapioquinha com leite condensado me inflamou inteiro. Me ferrei. Demorei quase 2 meses de dieta pra sair. E ainda, tipo, quando eu dou uma saidinha, volta as inflamações. Olha, mas aí me diz uma coisa. A sua metodologia, ela já tá hoje na imersão Valor Med? Ou não, a metodologia só da Clínica Vicência? Como é que é essa relação desses... Cara, aí assim, depois obviamente que eu fiz a pós-graduação, depois eu voltei, né, a pós-graduação na FGV e tal, não sei o quê, e no final da pós-graduação eu ainda ficou faltando uma lacuna, sabe, assim, eu achava que, tipo, cara, eu sabia, mas eu não tinha ainda aquele viés de empreendedorismo, assim, eu já me chamava de empreendedor compulsivo, que eu cheguei a ter 3 empresas, pelo amor de Deus, não façam isso. Você perde o controle total das coisas, quem tá aí, a gente... Fica numa área só, tá? Não faça como eu faço. Eu falo assim sempre, cara, não faça como eu faço. Tá. E aí eu percebi, cara, que pra eu crescer, eu precisava ensinar as pessoas, sabe? Tipo, as pessoas sempre ficam aquele negócio com propósito, ajudar as pessoas. E eu comecei a perceber, cara, não, eu sou bom de criar coisas para as pessoas seguirem. Tá. Né? Então, cara, eu preciso criar. Só que eu não sabia como ensinar um médico, que é difícil ainda até hoje, cara, o que eu mais estudo é como ensinar a pessoa a conseguir fazer uma empresa. Um médico que se convencer que o jeito que eu faço dá certo e que ele pode fazer também para dar certo. Tá. Eu comecei em algumas mentorias, algumas imersões de grandes players do mercado. A primeira que foi do Marcos Marques, eu fui Giants durante um tempo. Tá. E aí, naquilo lá, eu comecei a entender metodologias de ensino. O Marcos, ele é muito bom de falar, a oratória dele, a retórica dele é absurda. E eu comecei a entender, cara, eu preciso melhorar isso, porque eu preciso ajudar os médicos, tanto os meus médicos que trabalham comigo, a serem empreendedores. Tá. Eu tenho que estimular o cara a querer ganhar mais, a querer largar o plano de saúde, porque o plano de saúde sabe... Quando você dá comidinha pro rato todo dia ali, cara, é isso, cara. Então, assim... Pinga todo dia um pouquinho. E aí, sim, o médico, ele acha que ele não precisa vender, que é feio vender, que é feio... Cara, mas não, ele faz parte de um ecossistema que existe, vende em todos os lugares. Todos os lugares. Ah, não, mas tá no SUS, tá bom. O SUS, cara, existe as OS dentro do SUS que ganham mais dinheiro que tudo. Cara, saúde dentro do poder público, cara, é 20 e poucos % do orçamento, né? Uhum. Então existe venda e ele é só... Eu falo que o médico, ele comparando com uma obra, é como se ele fosse o servente de pedreiro ou o pedreiro, o mestre de obras, tá ligado? É o cara que tá ali na operação. Exatamente. Eu falo, cara, se você continuar na operação, você nunca vai ganhar dinheiro. Por quê? A operadora, cada dia tem que cobrar mais caro, porque a saúde fica mais cara, porque as pessoas não se contentam com o mesmo nível de saúde que elas tinham há 10 anos atrás, elas querem mais, então elas cobram mais a operadora ganha menos dinheiro, e o hospital fica ficando mais caro, porque as tecnologias estão vindo, cirurgia robótica, não sei o que lá, e as tecnologias não param de ficar caro. Então, aumenta a tecnologia, aumenta o custo operacional, e aonde que tem que cortar? No médico, cara. Entendi. O único lugar que dá pra cortar é no cara que é o operador do serviço. E, cara, tá formando médico demais. Né? A gente sabe. Sim. Né? Todo dia forma cada dia mais médico. E ele tá formando cada dia mais operários. Então, cara que é utópico, que acha que um dia ele vai ganhar mais trabalhando no hospital, não vai, cara. Cada dia vai reduzir mais o salário. Desde que eu tinha começado a trabalhar, até onde eu saí da parte do hospital, o plano de saúde, o plantão não mudava, cara. No meu contrato, eu tive que brigar durante 3 anos por um reajuste, porque eu tinha um contrato, né, com o hospital. Tá. Então, eu falo pro médico, cara, ou ele muda o mindset dele para ele se tornar um empresário e ser, sim, o dono do cliente, tá. Porque hoje ele não é dono de nada, ele é simples operador da obra, ele não é nem o incorporador, nem o engenheiro que faz a obra, ele não é esse cara. Apesar dele ser um cara ainda bem remunerado, ele vai ficar cada dia menos bem remunerado, tá. Né? E aí, quando eu contrato um médico hoje, ele vai na minha clínica, ele acha que ele não tem que fazer nada, que o paciente vai cair do céu ali, porque ele é tão bom, ele é tão... O ego dele é tão bom, ele é tão bom médico. Vai bater na porta dele. Eu sou bom médico, as pessoas vão vir, né? Boca a boca, vai acontecer. Eu falo, cara, não é assim, boca a boca. Ainda mais hoje em dia, a galera pesquisa tudo, cara, Instagram, internet. Cara, o que difere você de mim não é a tecniquez.
né? Eu falo, cara, hoje, eu tô fazendo uma analogia, qual a diferença da Apple para a Samsung? Elas têm praticamente as mesmas hardware, a mesma coisa, é um aplicativo, cara. Então, se você não instalar um aplicativo que você tem que pensar na experiência do cliente, você tem que pensar nessas coisas, você não vai para frente. E eu falei, cara, se eu preciso treinar o meu médico que trabalha para mim, isso vai demandar tempo, e eu já tinha começado a ter médicos que começaram a trabalhar comigo e acabaram saindo e abrindo clínicas que fizeram sucesso. E, cara, o meu conhecimento é caro, né? Entendi. E eu investi nele, né? Não foi barato, né? Começou lá com a minha mãe pagando a minha faculdade, pagando minhas escolas, na verdade, primeiro, né? E até ela pagar a faculdade depois, eu pagando os cursos, né? Fazendo e tal. Quando eu falo que a gente investiu R$200 mil numa mentoria, ela fala, eu falei, cara, você pagou 10 vezes, entendeu? Deu ROI, né? Se deu ROI, tá bom. Então, eu percebi que eu precisava criar algo, né? Tanto para treinar os meus médicos, quanto para treinar pessoas de fora e pensar em pessoas que queiram ter um modelo de clínica semelhante ao meu. Entendi. Né? E aí foi quando eu criei a Mr. Valor Med. Eu fiz pela primeira vez na vida, eu criei uma empresa pensada do início ao fim. Estruturada, com intenção. Exatamente. Com intencionalidade. E aí eu pensei na proposta de valor. Eu sempre falo, tem que pensar primeiro na proposta de valor no produto. Foi a primeira vez que eu pensei primeiro na proposta de valor no produto. Obviamente você vai fazendo... Vai ajustando, vai fazendo showdown test, né? E vai ajustando o produto. Mas aí eu criei a Valor Med em outubro de 2023. Recente pra caramba também. Foi, primeira Valor Med. Aí eu fiz a primeira Valor Med com os médicos que trabalhavam pra mim. Nessa época eu tinha um pouco mais de médicos que eu tenho hoje. Então deu uns 20 e poucos médicos. Fiz lá 2 dias de aula e nunca tinha feito aula na minha vida, assim, tipo, só em faculdade, assim, mas nunca tinha me apresentado. Eu acho que eu expliquei, deixei várias abertas. Quando você vai começar a ensinar alguma coisa, tem que abrir e fechar, né? Eu deixei várias caixinhas abertas. Várias pontas soltas. Várias pontas soltas. Eu não consegui juntar nada, assim. Depois eu fico até hoje falando pra esses médicos que foram primeiro, vai de novo, pelo amor de Deus. O método mudou, por favor, melhor. Né? Por favor, vai de novo, porque às vezes você não entendeu ainda, mas eu preciso te ajudar. Porque, cara, é um negócio totalmente diferente da assistência, de ser empresário, porque você precisa ensinar a pessoa. E quando eu comecei a ensinar, eu falei, cara, eu preciso ainda estudar mais. Foi quando, acho que foi a segunda virada, assim, de eu querer estudar mais, e querer fazer mais coisas para aprender a criar sistemáticas para ensinar meu aluno. Então, quando você ensina, realmente aquele negócio você aprende 2, 3 vezes, é real, né? Porque você tem que fazer muito mais. E aí a Valor Med começou assim, meio informal, né? Sem... Eu vendia para os médicos, eu fazia tudo, né? Sem produto de upsell no início, né? Eu e minha esposa. E aí a gente fez 7 edições pequenas, né? E aí eu fui mudando o conteúdo, né? E na verdade o conteúdo é igual, vai mudando a entrega. Vai mudando a entrega, a experiência do cliente. O conteúdo é a mesma. Você fala, cara, o conteúdo que você vai ver, na verdade... A essência é a mesma. Né? Porque, tipo, eu lembro até minha esposa falou assim, um dia antes da coisa, eu falei, mas e aí, você já tem um conteúdo? Eu falei, cara, o conteúdo é o que eu faço no dia a dia. Eu já criei 1 trilhão de empresas, como você criar mais uma? Né? Só que eu não tinha toda a sistemática montada ainda, né? Então, eu sempre acho que a próxima imersão, eu não vou mudar nada da apresentação. Nessa última, eu achei, cara, ficou da hora demais. Mas eu não vou mudar nada da apresentação, cara. O cara me apresentou uma ferramenta nova. Eu falei, cara, eu preciso mudar minha apresentação inteira para essa ferramenta. Mas beleza, você tá buscando a excelência na entrega, né? Pô. E assim, porque o médico, como ele não tem nenhum conteúdo, tipo, nunca aprendeu na vida nada de gestão, ele acha que ele não é uma empresa. Entendi. Então o valor médio é para aquele médico que, tipo, precisa, primeiro, se enxergar como uma empresa. Ele é muito bom, technicase, como você falou, né? Ele sabe fazer o que precisa ser feito, mas ele tem que olhar mais a gestão do negócio, como que traz cliente, como que retém. Você explica como ele faz a gestão de transformar ele em empresa mesmo. Na gestão, a gente pensa que tem 3 níveis, né, de capacitação, né, na ciclo de gestão descomplicada. Você sabe mais que todo mundo, né, que você é gestor. Mas na base da pirâmide está o operacional, né, e depois vem o tático e vem o estratégico. O cara quer montar uma empresa sendo operacional, e aí ele se comporta
como funcionário da empresa dele, que é o que a maioria dos médicos se comportam, né? Ele delega né? Que delargar é tipo assim, botar pra pessoa fazer sem explicar para ela o que ela tem que fazer. Se vira aí. Ele delarga para a secretária como atender os clientes dele, ele delarga para uma empresa de marketing como fazer o marketing dele. E eu falo, cara, não é assim. A primeira coisa que você tem que fazer é criar sua proposta de valor, criar o seu produto. Isso é besteira. Então continua investindo lá no marketing, trouxa. Continua pondo no tráfego pago lá. Continua botando 10 pau lá. Aí quando eu falo pros caras que eu faturo uma clínica 800 pau por mês, eu boto 3 mil de tráfego, os caras, é mentira. Pô, tá bom. Não é mentira. Né? Porque o tráfego pago não faz milagre. O tráfego pago vai encher o funil, é isso. Mas o cara não sabe nem como fazer conteúdo de topo, médio e fundo de funil. Não, aí complicou. Não vai saber que tem que levar nível de consciência pra... Então hoje eu tenho maior dificuldade ainda de chegar nos médicos, porque assim, eles são, a gente chama dentro do marketing público P1, né? Ele é totalmente inconsciente que ele precisa disso, né? Totalmente. Então chega às vezes um colega, cara, eu quero fazer minha empresa dar certo, quero fazer não sei o quê, tá bom, cara, se você quer que eu acompanhe, a mentoria é X. Mas eu nem tenho uma empresa, nem tenho uma clínica. Eu falei, cara, desse jeito você nunca vai ter mesmo. Mas você não está disposto a entender o passo a passo para você ter uma clínica que sai, você fatura 10 mil reais, precisa faturar com ela 200, 300? Não, é porque eu já tô faturando bem, tô faturando 30 mil ali. Falei, cara, clínica hoje, ou médico hoje, que se posiciona no mercado adequadamente, fatura menos 100 mil, o cara é incompetente, cara. Animal. Na verdade, então você ensina os caras a ganhar dinheiro. Eu falo que eu ensino bons médicos a serem bons empresários. Você põe dinheiro no bolso da galera. Porque a medicina é uma profissão rentável, né? Tá. Só que se ele não fizer uma boa gestão, se ele não olhar para isso... Só que eles ficam muito dependentes do plano de saúde, quem ainda ganha dinheiro é o plano de saúde. Então, assim, e o plano de saúde, ele tá ficando... desde que eu terminei a residência, eu vejo que o plano de saúde vai falir. Tá. Cara, ele não vai falir. Ele vai se reajustar. Tá. Ele vai cada dia entregar menos... E tá cada vez pior, realmente. Ele vai cada dia entregar menos para o cliente, né? E vai cada dia pagar menos para, os prestadores, que chamam hospitais, laboratórios, etc. Né? E mesmo assim, as contas vão fechar. Tá? Porque, por exemplo, eu nunca vou ficar sem plano de saúde. Ok. Né? É interessante uma gestão de risco ali, enfim, você tem que ter alguma coisa. Exatamente, é igual seguro. Você nunca vai ficar sem seguro. Mas é bom ter, né? A gente só sabe quando precisa, quando tem. Mas aí, aquela pessoa que ela se escora 100% no plano de saúde, ela não vai ter um serviço adequado. Entendeu? Então, o médico que se posiciona e que demonstra um bom serviço e que quer realmente... Esse cara que fez faculdade de 6 anos, esse cara que fez residência durante 5, 6 anos, esse cara que depois apresentou 15 mil trabalho, e esse cara não ganha dinheiro, ele vai lá pro plano de saúde e fica atendendo um ambulatoriozinho ganhando 20 reais por consulta. Cara, esse cara é meu cliente, esse cara vem aqui, deixa eu te ensinar a ter um consultório. E aí ele vai lá, às vezes ele faz um investimento, ele abre uma sala, ele contrata uma coisa, mas não dá dinheiro pra ele porque ele não bota nenhuma energia lá. Ele continua fazendo o dia a dia dele e acha que que o consultório é mais um emprego dele. Entendi. Eu sei porque eu já fui assim, eu não achava que um dia eu ia conseguir viver de consultório. Ô, Léo, mas não faz nem sentido, assim, não é criticando, né? Mas não faz nem sentido ele ganhar 20 reais por consulta, porque 9 anos você se dedicando, estudando, quando... E investindo. Investindo. Porque assim, a residência, ela é paga, mas na verdade ela não é paga, ela é subpaga, né? É isso que eu tô falando. Você tá colocando seu dinheiro. Você ficou 9 anos investindo. Se a gente olhar de uma maneira mais business, né? 9 anos de investimento, se você ficar faturando 20 reais por consulta, cara, quando é que vai ser o seu payback? Nunca paga. Então racionalmente não faz sentido. Não faz sentido. Mas aí eu preciso... Como a medicina ela tá muito enraizada, essa cultura, cara, mudar uma cultura é anos. Total. Né? E aí, cara... felizmente ou infelizmente, tem muitas pessoas que se aproveitam disso, né? Muita gente gosta de vender coisa para médico. Cara, o que tem de agente de marketing vendendo marketing para médico? O que tem de cara vendendo processo comercial para médico? Cara, os caras compram e vai. Cara, tá tudo bem se der resultado. Mas o grande que o médico eu percebi nesse 1 ano e meio fazendo mentoria
é que o médico, mesmo assim, quando você apresenta o conteúdo para ele, às vezes ele não consegue aplicar. Então, o modelo ideal é um modelo de consultoria, um modelo que você faz junto. Que você pega na mão mesmo. A 4 mãos, senão não vai. Porque aí é isso, né? O cara pode, beleza, investir lá, comprou o valor médio, foi lá na imersão, ficou lá, saiu com a motivação alta no final da imersão, no dia seguinte tem que aplicar. Exatamente, aí o cara não faz. Porque, cara, eu sei porque eu atendo pra caramba ainda. Quem acha que eu não sou médico, cara, eu sou ainda da minha clínica de Jundiaí, eu sou o carro-chefe, né? Então eu atendo 15 pacientes por dia. Cara, e tem dia que eu não consigo fazer nada de gestão. Eu me programo para acordar mais cedo, para ler um livro e para fazer alguma coisa de gestão, ou no final de semana. Então, eu marco, tipo, todo dia eu chego em casa. Ontem eu marquei uma mentoria às 8 horas da noite, em casa às 9. Hoje marca aqui, amanhã eu já tenho uma reunião também às 9. Então, meu dia começa às 7 horas da manhã e termina às 9 horas da noite, para eu dar conta de tudo. Obviamente, isso não é tão saudável, tá, gente? Tô falando pra não fazer. Não faça não faça quando... Mas, assim, eu aguento, entendeu? Mas, às vezes, também dá dá uma cansada. Dá uma cansada. Então, você tem que dar uma ajustada. Mas, o médico que quer se posicionar, ele tem que largar um pouco isso aí, porque essa ração que todo dia colocam pra ele ali, pra ele ficar comendo, pra ele conseguir chegar num pote mais alto, né? E a Valor Med é um projeto que eu acredito demais nele, mas eu acho que é um projeto que vai explodir depois das minhas clínicas ainda. Entendi. Você tá em expansão nas clínicas no momento, né? A gente já tem um modelo que chama Wissen Company, né? Que é um modelo de mentoria, que existe um modelo de mentoria já pensando numa licenciamento, a pessoa ser meu sócio. Eu entro junto, né? Boto um pouquinho de capital. Nesse primeiro momento eu quero fazer ser rede própria, né? Com menos alguma percentual meu, porque como o nível de gestão da maioria dos colegas é muito baixo, o receio de você entregar a marca em algum lugar e ela não conseguir ir pra frente, né? E não o seu legado, né? Mas todo o seu histórico, tudo que você aprendeu e marca é isso, né? É a mesma coisa que eu entregar alguém pra sentar aqui no corte dos livros ou abrir, cara, dá um medinho, né? Assim, é nosso filho, né, ali, né? Eu não tenho apego com as coisas, tá? Eu sou um cara que sou desprendido, né? Todo mundo fala assim, mas cara, eu não tenho. Eu crio as coisas pros outros usar. Porque se for pra mim usar, eu precisava de muito menos. Entendi. Se for só pra mim, se for só pra mim, eu podia fazer um consultorinho pequeno, como já foi, mas que eu ia estar muito legal. Mas eu gosto de criar coisas para os outros usarem. Entendeu? Eu percebi que que o propósito é esse. Então eu vou criar uma coisa para o outro usar. Então eu preciso ser grande. Para ter bom para ele e bom para mim, entendeu? Entendi. Então você tá visualizando o Valor Med tá bebê ainda, então. Bebê. Na sua cabeça, olhando estratégia, tá... Bebê, engatinhando. Agora que eu tô montando time comercial, agora que eu tô montando time dedicado, porque... como a gente tem muito funcionário, a gente dedica uma parte do funcionário para fazer o produto. Então, assim, agora acabei de contratar a menina que vai ficar 100% do comercial, 100% da experiência do cliente. Então, dentro das minhas operações, ela é a mais bebê. Entendi. Né? Mas é meu bebê com carinho. E como é que faz, seu pessoal assistindo aqui? Vai ter imersão esse ano ainda? Eu vou deixar os links aqui do Léo e do Valor Med também, mas como é que faz o pessoal que quer lá se inscrever? Cara, a Valor Med, a gente fez em alguns formatos. O ano passado a gente fazia a cada 2 meses. Foi quando ficou muito cansativo pra mim, né? Como a gente não tinha um time tão grande. E são 3 dias que eu fico de pé. Quem nunca deu aula 3 dias, cara, cansa pra caramba. Não tinha noção disso. E aí a gente resolveu mudar. A gente mudou pra um espaço maior, que foi a 7ª edição que a gente fez agora em dezembro. E a intenção é a gente fazer 3 o ano que vem. Então a gente vai fazer em maio, 2, 3 e 4 de maio. De agosto e novembro eu não lembro as datas, mas vai ter mais 3 edições. Antigamente a gente fazia transmissão online, eu percebi também que as pessoas ficavam muito dispersas em casa. Muita distração, né? Muita distração, e aí tipo não pega nada. Aí depois é um cliente que pode falar que não foi tão bom assim, é um detrator, né? Infelizmente assim, como eu te falo, a gente ainda tá eu vou demorar um tempo ainda para me posicionar no mercado por ser um assunto ainda muito que os médicos não dão atenção, e não só dão atenção, como existem o preconceito. Tá bom. De achar que o cara que vende, o cara é charlatão, de achar que a medicina é de salvar vidas, não pode ter venda.
Cara, eu salvo muito. Se você fez 9 anos, 9 anos de residência e formação, e você guarda esse conhecimento pra você tá sendo egoísta, meu amigo. Sim. Não? Então, cara, bota isso pra fora, vai pra internet, cria uma proposta de valor adequada, começa. Mas os caras são tão mesquinhos que eles querem, parece que não, eu sou tão bom que as pessoas precisam vir até mim. Não, meu amigo. Infelizmente não é mais assim. É, isso que eu ia falar, ele não entendeu que o jogo não é mais assim, mudou muito, cara. Mudou muito. E assim, vai ter um monte de médico, entendeu? Todo mundo vai ter. Se a gente existe um processo de criação de médicos, processo de passo a passo para você se formar mais médicos, vai ter pessoas com o mesmo conhecimento. E o conhecimento, quando eu comecei a faculdade, você tinha que ir lá na biblioteca, ler aqueles livros, ler o livro de bioquímica, ler não sei o quê. Cara, desculpa, hoje a minha vida é trabalhar com inteligência artificial. Cara, tem um livro lá, cara, me resume esse livro aí que eu quero saber esse pedaço, me resume isso aqui. Quero construir um produto, a primeira coisa que eu faço, eu construo o produto já na inteligência artificial. Cara, ela é meu segundo cérebro. Você tem que saber usar isso, cara. Tá disponível aí pra você ser curioso em 2025, cara. Você que tá aí em 2025, se você não deu um prompt no chat GPT, cara, você tá atrasadíssimo. E aí eu acho que o médico ele ainda vai passar por esse... Porque, tipo, vai ter vai ter muita oferta, né? Vai chegar uma hora que o mercado vai saturar. Sim. Né? Eu imagino que o mercado médico... Eu falo que vou ficar 3 anos com o pé lá embaixo, acelerando, tá? As minhas clínicas. Tá. Mas a minha prioridade no 4º ano é me estabilizar. Não acelerar muito mais, porque eu acho que aí vai vir muito médico se posicionando junto. Eu fiz uma mentoria esse dia pra trás que o Pedro Sobral falou... que ele quer estar tão grande daqui X tempo, que quando o outro concorrente chegar do lado dele, ele não vai querer nem começar. Mas eu acho que talvez eu tenha perdido o time, acho que eu não consigo ficar tão grande nesse ponto, né? Eu sou ambicioso, mas eu sei, acho que eu faço planos de médio e longo prazo, mas tivesse de um médio prazo, que eu sei que até onde dá para chegar em 3 anos, e eu acho que 3 anos é um tempo que a gente vai dar. Qual o fitness, né? O fitness tá em boom agora, mas que é 3 anos de crescimento e a gente vai dar uma equalizada, né? Entendi. Porque tudo que cresce demais vira igual a paleta mexicana, né? Uma hora dá uma retraída. E eu acho que ela vai retrair. Tipo, vai crescer muito, porque tem muito espaço, mas vai dar uma retraída. Pô, mas você começou muito na frente, né? Pode ser que sim. Eu tenho medo, eu acho que não pode se arrepender. Você tá na frente, cara. Você tá na frente. Porque assim, ó, pegando essa fala do Pedro Sobral, que você falou, que eu adorei. Quando eu decidi criar o podcast, se a gente for pegar assim, preto no branco, para quem segue, pro meu cliente não pagante que tá no Instagram, eu sou um influenciador literário. Beleza. Quando eu decidi criar o podcast, a pessoa falou, por que você tá criando um podcast? Eu falei, porque quando o meu concorrente chegar perto, ele tem que ter um podcast já, senão ele tá atrás. Então, assim, eu tô no episódio 26, você vai ser o 27... A hora que alguém chegar para igualar com o Cortes, ele, no mínimo, precisa de um podcast. Porque eu tenho um espaço que eu trago o autor, o escritor, a escritora, o pessoal do marketing editorial, os executivos, os empresários. Então, é uma maneira de eu me diferenciar da galera. É uma das suas singularidades, né? Não, eu acho que, assim, a gente tá na frente, sim. Eu sei que tem outros médicos mais bem posicionados que eu, mas que talvez não tenham um pensamento empresarial que eu tenho, né? Mas eu também sei que o mercado, existe o ferro e fogo no mercado, né? A gente não pode dar um passo maior do que o mercado suporta, né? O que o mercado absorve, né? O mercado, a teoria do ferro e fogo, ele vai tanto pro grande quanto pro pequeno, né? Então, esse é um conceito de um livro. Nós vamos chegar nisso já agora. Então, eu acho que o nosso mercado vai crescer muito até 3 anos, daqui a pouco vai ter muito médico, vai ter muita gente. Eu espero que em 3 anos a Valor Med esteja talvez, acho que em 3 anos a Valor Med vai estar acelerando e despontando um pouco das clínicas. Com certeza vai estar. Porque talvez aí nesse âmbito a Valor Med vai estar com espaço de maior crescimento, porque eu vou ter mais clientes, né? Mas vai estar tudo certo. Vai, não. Já deu. Cara, você falou várias vezes aqui de leitura e tal. Agora vamos entrar na leitura. Como é que é a versão do Léo leitor? Você todo dia tá lendo? Como é que é a sua versão leitor? Cara, eu me esforço para ler todo dia. Confesso que eu não leio todos os dias.
E eu leio livros ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu também. Eu leio uns 3, 4 juntos. Então eu tô com um Kindle lá, um em 75%, o outro eu comecei essa semana, o outro coisa. Eu gosto de ler alguns livros de catolicismo, porque eu sou católico, então eu tô do livro de virtudes em outro tempo. Então leio, né? Eu tenho o hábito, isso me ajuda muito, né, no dia a dia. Tenho o hábito também de escutar podcast, essas coisas. Legal. Então tá presente no meu dia a dia. Assim, Você consegue, olhando na sua jornada assim, você deu um spoiler aí, mas algum livro que teve uma influência grande assim nessa sua jornada de enxergar o mercado como business e proposta de valor? Teve algum livro que mudou a sua cabeça ou não? Cara, teve dois livros recentes que me ajudaram muito. Quando eu comecei a Valor Médio, eu precisava de ter bagagem para como as pessoas explicam uma empresa para eu explicar. Tá. Né? Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você explicar. Total. Né? Então, Santo Agostinho tinha uma frase, né, falando sobre o tempo. Né? Se alguém perguntar para mim, eu não sei. Mas pensando na minha cabeça, eu sei o que é tempo o tempo todo. Né? Boa. Então, eu acho que é isso, né? Tipo, alguém perguntar, tipo, o que é uma empresa, tipo, há 3, 4 anos atrás, eu sabia, mas não sabia explicar com o nível de detalhe que eu tenho hoje, entendeu? Tá. E eu tinha aprendido a fazer vários tipos de modelos de gestão muito avançados, muito complicados, e que eu já executava, né? Então, fazer um plano de Basic Score, tipo, de OKR é difícil pra você mostrar pro médico. Tá. Mas você tem algumas ferramentas que usam mais ou menos a base dele, mas que deixam um pouco mais claro, mais fácil. Então, eu fui adaptando o que eu fazia, junto com o que 2 livros me trouxe, que me ajudaram muito a construir hoje o conteúdo que é a Valor Médio. Tá. Gosto muito do Manual do CEO. É um livro grande, mas que é um livro que ele bate pesado e que a pessoa tem que ter uma proposta de valor adequada, né? Aí produto e proposta de valor, tem gente que pode se confundir no que é a mesma coisa, mas eu acho que pode ser que seja a mesma coisa, né? Tá. E Ganhando Tração, que é um livro também... Ganhando Tração? Boa. Que é um livro também lá de... Não, esses caras norte-americanos que são bons de gestão. Tá. Que ele também ensina um modelo de... Ele ensina um modelo de planejamento estratégico. Ele divide a empresa em alguns departamentos, ele não entra muito em detalhe nos departamentos, mas ele fala que a empresa tem que ter visão declarada, que é um planejamento estratégico simples, né? Você tem que ter controle, você tem que ter pessoas, você tem que ter processos, e você tem que ter um modelo de ação ajustado. Aí dentro de pessoas ele trabalha a cultura, dentro de receitinha de bolo. Que dá certo. Eu faço ainda o planejamento estratégico com algumas adaptações do que ele faz ali, entendeu? Fazia de jeito diferente, fazia mais complicado. Mas para deixar mais fácil, principalmente para o meu cliente da Valor Médio, eu faço. Eu criei algumas etapas, né? Então, dentro da Valor Médio no IC Company, né? A gente coloca a parte de diagnóstico, depois eu venho com um modelo que eu chamo de cultura, que é basicamente fazer visão declarada, valores, modelar comportamento, etc. Depois eu vou pro produto, que é a proposta de valor da pessoa. Aí depois eu estruturo vendas. Cara, eu falo que... Essa é uma frase minha, né? As pessoas não concordam. Eu falo, cara, você precisa vender primeiro antes de qualquer coisa. Total. Quem não concorda tá atrasado. Não, cara, velho, não adianta você fazer vamos fazer um orçamento, porque, cara, vende primeiro, pelo amor de Deus. Depois cria o produto. Vende. Se você vender, você fez o primeiro shadow test, que é tipo, cara, você vende. Por que a Valor Médio foi lá e vendi pra médicos que eu conhecia que trabalhavam pra mim? Cara, shadow test, velho. Total. Vende primeiro. Porque a partir que você vende, depois da venda, você cria outros problemas. Né? Total. E aí depois os problemas você vão ajustando, né? Então tem o Renato, que é um cara que também se fazer uma mentoria pra gente, ele escreveu assim, voe, que é vendo o tempo todo, ou de ofereça sem ter e entregue sem poder. Mas é muito real isso, cara. Tem que primeiro vender, porque senão você perde muito tempo. Querendo o produto perfeito. Produto perfeito, essa puta estratégia e tal. Você vai lá e não vende. O Clube do Livro, que é a comunidade que a gente tava falando aqui antes no off aqui. Cara, eu fiz uma live um dia,
fiz uma oferta lá no final, ó, quem quiser, Clube do Livro e tal, não tinha produto, não tinha site, não tinha página de venda, não tinha nada. Eu, ó, manda uma DM pra mim e eu vou passar o Pix pra você. A galera topou, hoje, lógico, tá estruturado, a página de venda e tudo, mas eu comecei, tipo assim, ó, cara, a ideia, a visão é essa. Exatamente. Vocês querem vir junto? Vamos ler junto. A proposta de valor é essa. A gente vai ler junto, a gente vai se desenvolver. A essência ainda é a mesma, que é foco em habilidades comportamentais, comunicação, inteligência emocional. Que é o que falta na nossa formação, É né, isso. cara? Basicamente, Léo, me conectei muito com o que você estava falando, porque você, cara, o médico vai lá, 9 anos de residência, ele acaba virando operador. Aí ele não sabe o que fazer. É a mesma coisa do meu modelo, que é tipo assim, cara, a gente acaba a faculdade e você precisa liderar. E aí? O que você faz? Como é que você faz gestão de pessoa? Como é que você se comunica? E eu que aprendi gestão primeiro antes de liderança. Eu trabalho lá, falo que a liderança tem que vir antes de gestão. Não adianta você ter ferramenta de gestão, não saber liderar. Não sabe falar com pessoas. Não tem jeito. Então, era um asno. Cara, tem um gap muito grande no sistema educacional, digamos assim, né? E aí a gente tá aí pra resolver essa dor. Você tá aí pra enfiar dinheiro no bolso do médico e eu tô tentando treinar essa galera, empreendedores e líderes executivos, a melhorar essas habilidades, cara. Tem que saber se comunicar adequadamente, cuidar da marca pessoal. Cara, tem uma série de habilidades que hoje em dia não dá mais pra brincar, cara. Senão você fica muito fora. Cara, liderança é um negócio... Eu considero que minha carreira deu um salto. Se você falar de livros, um dos livros do Jean Diniz, que acho que as 20 ferramentas de riqueza, foi um dos livros que me fez começar a liderar. Tá. Porque eu tive um momento de quebra, assim, tipo, quebrei com uns 2, foi bem nesse momento, 2020, assim, tive um momento de quebra, então quebrei 2 sociedades, e aí eu falei, cara, será que o problema sou eu ou é as pessoas? Eu pensei, cara, acho que sou eu. E aí eu percebi que o problema estava na liderança, cara. E foi esse livro do Jean Diniz que que foi me abriu. Importantíssimo esse livro. Foi, então. pra caramba. Porque aí lá ele fala muito do processo Hoffman, não sei se você já ouviu falar. Não, acho que não. Como que é? O processo Hoffman é um processo mundial, né? Foi lá nos Estados Unidos, que é o final do curso de Harvard de Business. Tá. Que é o processo que basicamente você cuida, você trata toda a sua essência infantil, né? Que nós temos comportamentos infantis, né? Ou se você for pra teoria do Olavo de Carvalho, a quarta camada. Então, tá bom. Você trata toda a quarta camada, né? Tipo, alguns processos, ela ficou uma semana, etc. Foi quando eu conheci a Luísa Capelas. Hoje ela é minha paciente, ela é palestrante minha, já fiz as mentorias dela. E a liderança me ajudou muito, cara. Por isso que eu, tipo, liderança, porra, agora eu sei como falar com pessoas, agora eu sei. E liderança, né, Léo? Começa na autoliderança, né, cara? Começar de cima. Tudo que você vai começar na sua empresa, começa de cima. Você é aquilo, se você não é, então acabou, não adianta. Cara. Você é o líder máximo ali e a galera vai se espelhar em você, né, o médico que não se considera uma empresa, ele nunca vai ser. Tá na cabeça, né? Tá na cabeça. Eu quero abrir uma sala, mas eu não tenho ainda. Mas você já se considera uma empresa? Não, então você nunca vai ter. Não vai ter uma sala. Ô, Léo, e você consegue, sei lá, na sua jornada de leitor aí, 3 livros que a galera precisa ler? Aqueles 3 livros que falam assim, mano, isso aqui não dá pra passar, cara. Precisa ler essas obras. De empresário? Empresário, líder, qualquer um, cara. Algum que você acha que você fala assim, cara... Cara, O Poder do Hábito foi um livro muito bom que eu li. Ele é, tipo, eu acho que, principalmente pra quem tá na quarta camada, né? Que é aquela pessoa que acha que o mundo não entregou pra ela o que ela merece. É um negócio que é um transformador. Tem um livro que trata a quarta camada também, que é Cadê Minhas Moedas? Já viu? Um livrinho assim? Não, esse não. Cadê Minhas Moedas? Onde está minha moeda? Tem assim, que é um livrinho que fala sobre o valor que as moedas que você recebeu no mundo são suficientes para você, né? Que as pessoas nunca acham que elas têm o suficiente, né? Sim, sempre acho que precisa alguma coisa a mais. E aí eu sempre fui muito otimista com as coisas, né? Tipo, eu já fiquei sem dinheiro e caguei, né? Tava tudo certo, né? Porque eu sabia que ia vir, entendeu? Então acho que esses 2 livros, assim, se a gente for falar para todo mundo de uma maneira geral, eu leria. Tipo, O Poder do Hábito, Cadê Onde Estão Minhas Moedas? São livros, assim, bem que vão tratar, porque o Brasil ainda é um país de quarta camada, né? As pessoas ainda são... E não nível de consciência baixíssimo. Isso, né, nível cara? de desenvolvimento de personalidade, por falta da educação mesmo, né? Disso, né?
E o médico não é diferente. Infelizmente, ele tem um QI bom e a capacidade de trabalho ele é modelado por 4 coisas, né? Então, conhecimento e habilidades, se a pessoa tem um nível de processamento cerebral, né, de cognição bom, desempenho emocional, né? Então, estabilidade emocional e engajamento com valores, né? Do que você faz. Então, se você tem isso aqui zerado, se sua capacidade de personalidade e estabilidade emocional é ruim, sua capacidade de trabalho é zero. É o pilar, cara. Você chegou de manhã, cara, chegou puto pra trabalhar, brigou com a esposa, com o filho, com o marido, com o tio, sei lá. Como é que você rende? Eu fui assaltado, cara, esses dias pra trás lá na clínica, né? E aí, no outro dia, você está bem, então não sei o que, cara, tá tudo certo, porque eu falei, cara, já rezei pro ladrão, já perdoei ele, já deixa ele, eu imagino que ele precisa de algo mais que eu talvez não tenha. Eu brinco quando a gente recebe tanto, né, cara? Eu falei, será que eu tô dando o suficiente de volta, né? Tá. E, então, acho que é algo que também coloquei isso como um pilar. Se fosse para fazer um livro, agora não fazendo apologia à religião, porque acho que independente de religião, tanto faz, mas o livro de Virtudes do Francisco Fraus também é muito legal. Virtudes. É um padre, cara, ele escreve muito bem. Então, cara, Homo Deus foi um livro também que esqueci, que ajudou muito na minha cabeça. Né? Cara, esse Harari escreve bem demais, né, cara? Ele lançou um novo, né? Não sei se você viu. Ele lançou um chama Nexus. Mas eu não li nem o outro dele. Eu comecei a ler... Seu Sapiens? Eu comecei a ler Sapiens, mas eu não terminei. Aí eu me apaixonei no Homo Deus, foi muito bom. E aí ele tinha um outro, tipo, os 21 lições do século XXI. E depois agora é esse, né? Mas eu parei no Homo Deus. Eu gosto desse cara, hein? Esse cara é bom. Ele é bom pra caramba. E assim, pra você ter uma noção, né? Eu sou o cara que eu considero agora bem conectado com a parte de religião. Mas ele é um cara bem crítico com a religião, né? Muito. E tá tudo certo. Porque ele é homossexual, tem toda uma história ali que ele... Eu não me aprofundei, mas, cara, esse cara escreve bem demais, né? Ele é um pesquisador muito a fundo da história, né, cara? Você vê o Sapiens, outro dia perguntaram lá no grupo da comunidade, né? O pessoal falou, como é que faz pra acabar Sapiens? Porque é um livro de 500 páginas, e eu brinco, eu falei, cara, eu envelheci acho que uns 5 anos lendo Sapiens, porque ele é muito profundo, cara, ele vai no detalhe do detalhe. Você tem que, às vezes quando a leitura é muito profunda, você tem que ter um tempo pra digerir ela, né? Tem. Não, e o Sapiens, ele começa lá em 16 mil antes de Cristo, e aí conta desde o começo, ele vai indo. Mas, cara, Ele tem uma retórica muito boa, né? O cara escreve muito bem. Ele é muito bom. E eu admiro muito, sabe? Eu tive que melhorar muito a minha oratória, a minha retórica, pra dar o curso, sabe? E aí eu tenho um professor de retórica, ele faz eu ler romance. Eu não gosto muito, não, mas eu tenho que ler. Mas é pra pegar narrativa, né? Narrativa, repertório, não tem... Eu era um cara muito objetivo, né? Agora eu sei que eu tenho que ter floreios. Você tem que contar a história, né? Quando você ensina em formato de história, conecta mais. Né? Mas aí ele me explica, né? Porque pela psicologia, né? Você tem 2 tipos de você fazer construir a linha do tempo de lembrança, né? Um é contando a história e outro depois é reafirmando aquilo lá. Se você conta dos dois, se você faz a história e depois você cria uma fase que é aquilo que você colocou, você reforça essa ligação. Entendi. E a pessoa lembra mais, entendeu? Por isso que contar a história é importante. Por isso que se você vai apresentar um slide, é bom você colocar lá o passo a passo do slide, que é o que você quer passar. Mas contar a história, mesmo que seja usando a retórica mesmo, o poder de comparação, é mais fácil pra pessoa que tá aprendendo mesmo, porque ele faz a ligação mais forte na parte cerebral, né? Total. Você leu o TED já? Não. Puta, cara. Ele é TED, é um livro branco-vermelho, que é do TED mesmo, o fundador do TED, do TEDx lá, né? Chris Anderson, alguma coisa assim. Cara, e ele bate muito nessa tecla de como criar apresentações, porque se você vê uma apresentação do TED, ela tem lá, acho que tem um limite, acho que é 25 minutos, e você tem que gerar um impacto muito grande pra quem tá assistindo. Eu vou sair daqui, já vou ter que comprar ali no Kindle. Cara, esse livro é maravilhoso, cara. Vai mais um ali pra eu ler. TED. Cara, então vamos lá, acho que vamos reformular aqui o que eu agora pensei melhor, acho que 3 livros bons aí. Tá. O Poder do Hábito, o Homo Deus
e o livro de virtudes do Francisco Fraus. Eu faria esses 3, assim, pro público em geral. Muito bom. Acho que vai acrescentar muito no repertório dessa pessoa, assim. Excelente, cara, excelente. Você tem vontade de escrever um livro? Não? Cara, eu nunca tive essa vontade, assim, se você perguntasse pro Léo do ano passado, você tem vontade de escrever um livro? Eu falaria não. Mas depois que eu comecei a estudar mais essa parte de oratória, essas coisas, eu acho que eu escreveria sim. Mas eu acho que é um projeto pra... Eu penso assim, né? Acelerar a clínica mais 3 anos, a gente ir devagarzinho com a Valor Med, e aí talvez quando tiver essa inversão eu me dedicar mais a Valor Med e eu mergulhar num ambiente de só gravar conteúdo, de só escrever livro, de só escrever processo, de só fazer mais lá, entendeu? Mas eu acho que eu preciso de pelo menos mais 3 anos fazendo o que eu faço, sabe? Eu acho que eu não me sinto seguro hoje de sair e assim, eu acho que você cria um compromisso com os seus pacientes, entendeu? Jamais simplesmente viraria amanhã, eu preciso sair para fazer outras coisas e tchau, Leonardo médico sai fora, assim, da assistência. Então eu penso que ainda não achei a pessoa certa para eu treinar, para ela assumir o meu lugar de um dia com os meus pacientes. Não que eu vá, tipo, nunca mais atender ninguém, mas que eu tenho um cara ali, uma mulher, enfim, de confiança, né? Que, tipo, seja, tipo, a minha pessoa. Porque hoje eu tenho 2 médicos que são os mais importantes para mim, mas eles já têm as carreiras deles construídas, entendeu? Entendi. Porque como eu não abria de mão da minha carreira para construir a deles, uma hora eu vou ter que fazer isso, abrir mão da minha carreira para construir alguém para assumir o meu lugar. Mas isso tem que valer muito a pena, porque eu gosto muito de atender, cara. Dia a dia. Eu gosto, cara. É recompensador pra mim, assim, demais, sabe? Gosto de conversar com gente e ali é fluido pra mim, sabe? Total. Então você, cara, você vende? Cara, não vendo. É fluido. Eu extraio o que a pessoa precisa, eu dou uma solução pra ela. Se ela acha que aquela solução ruim, eu mudo de caminho. Se ela acha que aquela solução ruim, eu mudo de caminho, até ela achar uma solução que pra ela encaixa. Funciona. Não é uma venda, é uma resolução do problema dele, entendeu? Animal. Ó, TED, coloca na lista. Vou colocar. Você vai pirar, porque tem esse negócio de construir apresentações emocionantes, de contar melhores histórias. E o outro que você falou do Manual do CEO, tem um que eu li recente, cara. Foi um dos melhores livros que eu li ano passado, Diário de um CEO. É um cara que tem um podcast lá fora chamado Diário do CEO. Cara de marketing digital, assim, fudido, cara. Diário de um CEO. Acho que é 33 leis que todo CEO deveria seguir. É uma baita livro, cara. Vou ter que já... Você vai curtir, cara. A continha na Amazon. Na Amazon vai ter que crescer um pouco mais. Depois que eu comprei, eu dei o Kindle primeiro pra minha filha. Minha filha é uma leitora incansável, sabia? Ela lê bastante. Mais do que eu até. E eu comprei primeiro o Kindle pra ela, porque ela pediu. Aí depois eu fui ver, acho que eu quero um Kindle. Comprei pra mim. Não, tem uns Kindle super diferentes hoje. Tem um Kindle que vem uma caneta junto, que você, tipo, faz anotação. Mas eu acho que é no iPad, né? Eu quero comprar aquele iPad Pro novo lá, M4 lá, blá blá blá, que você consegue escrever como se fosse uma folha nele, né? Nossa, animal, né? Animal. Mas ainda tá carinho, né? O dólar tá caro, tá né? caro. O dólar deu uma escapada aí. Da Dolly. Ô, Léo, e, cara, legal. É bom saber que você é um baita leitor. Deixei 2 dicas aí, cara. Espero que ajude. Não, já ajudou, já. Qualquer informação já ajuda. Não, o TED você vai curtir, cara. Pelo pouco que eu vi lá da sua imersão nos seus stories lá, a presença de palco, cara, vai dar bom. Sabe uma coisa, cara, que eu fiz, que eu não fazia nas outras imersões? Eu comecei a deixar os slides, eu comecei a deixar todas as anotações prontas. Cara, isso me ajudou demais, cara, porque você não consegue colocar tudo no slide, né? Não cabe, né? E assim, eu achava que as pessoas ficavam entediadas quando eu tava escrevendo, então eu comecei a deixar tudo pronto, sabe? Poxa, isso me ajudou demais, foi bom. Foi um jeito que eu achei que eu descobri agora. Não, a gente vai melhorando. Cara, tem uma parte que eu tento sempre passar pra audiência um pouco da mentalidade do entrevistado também, né? Pra eles aprenderem com quem tá aqui, né? O que pra você é óbvio e a galera não percebe?
Cara, eu tenho... Quando a gente pensa em... Quando a gente cria uma coisa, às vezes fica muito óbvio pra mim, tipo, a minha parte de visão, né, tipo, visão de longo prazo, pelo meu extrato cognitivo ser um pouco mais alto, ela é óbvia, e pra maioria das pessoas não é. Durante muito tempo, como eu não tinha liderança, eu não conseguia passar isso pra frente. Isso sofria, eu falava que, ninguém faz o que eu quero, e etc. E várias pessoas que são empresários falam, tá difícil contratar, tá difícil não sei o que, tá difícil blá blá blá, tá difícil. Eu sempre falo, cara, tá, mas você deixou isso estruturado em um passo a passo para que a pessoa seguisse, você deixou isso claro no começo da contratação, você ensinou ela, mas eu tenho que ensinar, tenho que contratar o cara. Não, cara. Então eu acho que hoje a minha metodologia é treinar, assim, eu acho que você tem que criar coisas e treinar pessoas, sabe? E eu Boa acho essa frase, hein? Criar coisas e treinar pessoas. Você treina, cria as coisas. Que eu sou um cara que eu crio coisas, eu crio problemas. Eu falo que eu crio problemas e depois eu vou arrumando os problemas que eu vou criando. Então, acho que pra mim, assim, a minha mentalidade, eu era um cara 100% executor. Faz. Esse faz ele alimenta a minha criança interna, que é um comportamento compulsivo que eu aprendi na infância. Mas hoje esse Léo faz, mas pensa, cara, como o outro faz. Como eu paro de fazer e ensino o outro a fazer. Como eu crio a coisa pro outro fazer. Então acho que isso foi quando eu me alinhei, o meu espírito é um espírito de cocriação mesmo, sabe? Tá. Então, meu propósito não é igual a todo mundo, ajudar pessoas. Meu propósito é, cara, criar coisas e treinar pessoas pra fazer essas coisas, sabe? Cara, animal. Adorei essa frase, cara. Criar coisas e treinar pessoas. Muito bom, muito bom. O que você considera a sua vantagem competitiva, cara? Que só o Léo tem? Cara, meu desenvolvimento pessoal, assim, eu investi muito no meu desenvolvimento pessoal. Então, se você for pensar hoje, minha vantagem competitiva, eu acho que é isso, sabe? Investi muito nisso, né? Em desenvolvimento pessoal. Eu não sou o médico mais técnico, eu já não sou o cara que estuda mais medicina do que os outros. E mesmo assim a minha agenda tá cheia, porque eu entrego outras coisas que não é a parte técnica. Quando eu tenho dúvida da parte técnica, eu pesquiso. Entendeu? Então, minha vantagem competitiva hoje no mercado é pelo meu desenvolvimento interpessoal ser melhor, assim, ser maior do que a maioria das pessoas, não só na comunidade médica, eu acho que no geral. Tá. Eu demorei, assim, isso eu não tô sendo, posso dizer, eu acho que existe uma linha tênue entre a arrogância e a confiança. Tá. Né? Não é uma falsa modéstia. Né? E não é uma arrogância. Cara, eu estudo, tipo assim, eu sempre fui um cara que tive uma autoestima muito alta. Tá. E eu acho que se eu não tivesse desenvolvido essa parte, eu não chegaria onde eu tô, que foi quando eu fui lá em 2020, eu percebi que eu desenvolvia isso, ou eu não ia... E assim, chega uma hora, cara, que a minha estabilidade atrai pessoas. Quanto mais estável, tipo, cara, o Léo foi lá e foi assaltado ontem, né? Tipo, eu vou chorar, não vou trabalhar amanhã, eu vou cancelar minha agenda. Nossa, cara. Como assim, né? Quem que é você na fila do pão, meu amigo? Calma, né? Vai lá, reza pro cara, perdoa o cara. Né? Deixa pro cara, o cara fez isso por um motivo dele, né? Sim. Quem tem mais consciência tem mais responsabilidade. Total, cara. Eu falo isso direto pra minha esposa. Eu falo, quem que é o sênior da conversa? Cara, se você é o sênior da conversa, você tem que guiar outra pessoa, cara. Quem tem mais consciência tem mais responsabilidade. Então, acho que essa é uma diferença. Eu tenho, apesar de ser jovem, né, eu acredito, eu consegui, nesses anos, desenvolver... Eu acho que eu era um menino muito imaturo em 2020, extremamente arrogante. Aí sim, eu era um cara arrogante. Eu era resolvedor de coisas e gostava de resolver para alimentar meu ego. Hoje tipo, não. Resolvi. Joga aqui no peito que eu resolvo. Sou fodão, cara. Você vai lá e opera e tal. Tá. Hoje, zero, cara. Hoje tem um cara que opera comigo e a maioria das cirurgias ele faz. Tenho zero ego. Cara, vai lá, faz lá. Hoje você opera melhor que eu. Tá tudo bem. Né? Faz parte, Faz comigo, cara. Faz comigo, vem cá. Não quero mais provar, tipo, que eu sou melhor em nada, entendeu? Com as pessoas. Porque a pessoa fica correndo muitas vezes atrás do dinheiro, querendo provar.
É porque ela ainda não desenvolveu, tipo, ela ainda não soube que, tipo, ela não precisa provar nada. O posicionamento dela vem nela, entendeu? Isso é autoconhecimento, né, cara? Demora um tempinho pra aprender isso. Demora uns anos, sangra um pouquinho, Sangra. mas vale a pena, né? Primeiro você tem que perceber o quanto que você é ruim. Mas é isso, cara. Porque a gente tem um lado muito ruim, né? O autoconhecimento, ele muda o jogo, cara. Muda o jogo. A gente é muito ruim. Eu falo que autoconhecimento e comunicação, cara... Outro dia perguntaram uma caixinha, cara, se eu pudesse estudar só uma habilidade em 2025. Eu falei, cara, vou responder 2. Autoconhecimento e comunicação. Cara, você precisa se conhecer melhor do que ninguém e você precisa se comunicar adequadamente. Porque se você se conhece, você sabe viver de forma consciente. Tipo, veio comportamento compulsivo. Cara, calma, não. Esse comportamento compulsivo não, porque é um eterno treino. Total. A sua impulsividade tá lá, né? Nós somos... nossas neuroses, nossas conexões foram formadas, né? Fazer com que você não forme outras neuroses e fazer com que você não deixe aquelas suas já antigas te dominarem é o que muda o jogo, assim, né? Total. Você fura a bolha, né? Total. Bolha, né? É isso. Cara, passou voando aqui, Léo. Já acabou? Eu fiquei até com medo aqui. Nós estamos na parte final aqui já. Queria agradecer sua presença, cara, seu tempo. Que isso, cara. Vir aqui bater um papo. Acho que a audiência com certeza adorou. Espero que sim. Não, com certeza. Foi muito legal, cara. Obrigado de novo de ter vindo aqui. É legal ter essa... Quero ir lá, vou marcar, fiquei curioso. Bora lá. Vou marcar. Bora lá, vou te ajudar. Obrigado de novo. E deixar um recado pro final aqui pra audiência que ficou até agora. Cara, acho que eu já falei muito, né? Mas aí, quem quiser me acompanhar também, né? Instagram, dr.delfiusa. Tô lá. Não tenho tanto tempo pra gravar conteúdo, mas gravo. Não, mas você posta story todo dia. Você tá lá, treino, trabalho e tal. Você tá lá todo a rotina dia. Tá lá. Mas quem quiser conhecer a gente mais um pouquinho do nosso trabalho, tá lá. Se quiser falar comigo, tô lá à disposição. Eu sempre vejo tudo lá, não tem robô respondendo, não tem ninguém, sou eu mesmo, pode falar comigo. E, cara, aqui não tem mentira. Se quiser trocar uma ideia, quiser vir visitar, vir fazer, sou o mesmo aqui, o mesmo em qualquer lugar. Então, excelente. Pode trocar ideia e tá tudo bem. Excelente. Gente, tem que caminhar esse podcast pra um médico que não sabe ganhar dinheiro. Falar assim, senão ele vai... Não. O médico quer aprender a gestão. Qual que é a frase? Transforma bons médicos em bons empresários. Encaminha para aquele seu amigo médica que precisa faturar mais. Melhorou. Precisa ser mais bem valorizado. É isso. Precisa se valorizar melhor. Cuidar da marca pessoal, estruturar o negócio. Chama o Léo aqui, encaminha esse episódio que pode ajudar bastante ele aqui. Agradecer a presença. Episódio novo todas as quartas às 19 horas. No YouTube e no Spotify. E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. E aí?